Olá, eu sou Michele Branquinho, sou psicóloga. Sou empreendedora na psicologia, mas atuo no consultório há mais de 15 anos e hoje eu quero falar com vocês sobre uma autorreflexão, um autoconhecimento que talvez a gente precise fazer mais e a gente não faz. E para começar esse nosso papo aqui, eu queria ler um texto, que é um texto que eu gosto bastante. Eu acho que esse texto eu ouvi pela primeira vez há 18 anos atrás. Eu não sei dizer para vocês quando ele foi escrito, porque o Jorge Bucay é um psicólogo argentino que eu adoro, eu gosto muito do trabalho dele, assim, tudo que ele escreveu e deixou pra gente é muito bom. Mas eu imagino que tem até mais tempo, sabia, esse texto dele, mas esse texto se chama Procura-se um Amante. E nesse texto ele explica algumas coisas que são importantes e que eu vejo que são muito atemporais, né? E que trazem pra gente uma reflexão sobre a vida, sobre o nosso propósito e o sentido que nós damos para ela. Então, me acompanha aqui, eu vou ler para vocês e depois a gente vai refletir sobre ele, tá bom? Enquanto eu abro aqui meu texto, aproveita, clica aqui para você ativar as notificações, curte, se inscreve no meu canal para você receber conteúdos toda semana. O texto chama-se Procura-se um Amante. Esse texto ele vai trazer para a gente uma reflexão muito interessante sobre vida. Vem comigo, vamos lá? Muitas pessoas têm um amante e outras gostariam de ter um. Há também as que não têm e as que perderam. Geralmente são essas últimas as que vêm ao meu consultório para me contar que estão tristes ou que apresentam inúmeros sintomas típicos de insônia, perda de apetite, apatia, pessimismo, crise de choro e entre outras diversas dores que a gente está acostumado a lidar aí no nosso dia a dia. Elas me contam que suas vidas transcorreram de forma monótona e sem perspectiva. Trabalham apenas para sobreviver e que não sabem como ocupar seu tempo livre. Enfim, são várias as maneiras que elas encontram para dizer que estão simplesmente perdendo a esperança. Antes de me contarem tudo isso, elas já visitaram outros consultórios, onde receberam condolências de um diagnóstico firme: depressão, além da inevitável receita do antidepressivo do momento. Assim, após escutá-las atentamente, eu lhes digo que elas não precisam de nenhum antidepressivo. Digo-lhes que elas precisam de um amante. Sim, um amante. E é impressionante ver a expressão dos olhos delas ao receberem o meu conselho. Há as que pensam como é possível um profissional se atrever a sugerir uma coisa dessas. Caramba, é pesado, né? Ah, também tem as que, chocadas e escandalizadas, se despedem e não voltam nunca mais. Mas aquelas, porém, que decidem ficar e mesmo horrorizadas, ficam, eu explico o seguinte: amante é aquilo que nos apaixona. Amante é aquilo que nos enterte, né? Que nos dá sabor na vida. É o que toma conta do nosso pensamento antes de pegarmos no sono. E é aquilo que, às vezes, nos impede até de dormir. O nosso amante é aquilo que nos mantém distraído em relação ao que acontece à nossa volta. E é o que nos mostra o sentido da motivação da vida. Às vezes encontramos o nosso amante em nosso parceiro, outro em alguém que não é nosso parceiro, mas que nos desperta também grandes paixões e sensações incríveis. Pode até ser o sentido literal do amante que você pensou no início desse texto. Ou então pessoas como amigos, familiares, pessoas com quem você convive. Também podemos encontrá-lo na pesquisa científica, no esporte, na política, na literatura, na música, no trabalho, até na necessidade de transcender espiritualmente, na boa mesa, nos estudos e às vezes em um passatempo, aquele seu passatempo predileto. Enfim, é algo ou alguém que nos faz namorar a vida e nos afasta do triste destino de ir levando. E o que é ir levando? Ir levando a ter medo de viver. É o vigiar a forma como os outros vivem. É o se deixar dominar pela pressão. Perambular pelos consultórios médicos. Tomar remédios multicoloridos. Afastar-se do que é gratificante para nós, muitas vezes. E se isolar até dos relacionamentos, né? Observar decepcionado cada ruga que aparece no espelho.
Isso é triste, né? E se aborrecer com o calor, com o frio, com a umidade, com o sol, com a chuva. Ir levando é adiar a possibilidade de desfrutar o hoje, fingindo se contentar com a incerta e frágil ilusão de talvez podermos realizar algo amanhã e continuar nesse ir levando. Ou seja, por favor, não se contente com o ir levando. Procure um amante para você. Seja também um amante e um protagonista da sua vida. Acredite, o trágico não é morrer. Afinal, a morte tem boa memória e nunca se esqueceu de ninguém. O trágico é desistir de viver. Por isso, sem mais delongas, procure um amante. A psicologia, após estudar muito sobre o tema, descobriu algo transcendental. Para se estar satisfeito, ativo e sentir-se jovem e feliz, é preciso namorar a vida. Esse texto é maravilhoso. Eu acho ele fantástico porque ele é atemporal e o tempo passa. O tempo vai passando e a gente vai observando todas essas características da nossa vida e às vezes nos sentimos muito tristes por tudo que a gente faz e por tudo que a gente vive. Existe muita coisa por trás desse nosso ir levando, né? Às vezes a gente precisa caminhar em direção àquilo que realmente nos apaixona. Sabe? Tem algo aí que é muito forte nesse texto e que me faz pensar bastante, que é quantas pessoas passam anos e anos e anos, e às vezes até décadas, tentando achar aquilo que te apaixona e não acha, né? E essa é uma busca muito constante. Eu gosto muito de ler o Viktor Frankl. O Viktor Frankl é um psicólogo austríaco, psiquiatra e psicólogo, na verdade, austríaco, que viveu em contexto de Segunda Guerra Mundial. Ele era austríaco com descendência judaica. E no contexto da Segunda Guerra, todos os judeus, né? Nós tivemos ali a situação do Holocausto e todos os judeus daquele momento, a sua maioria ali foram presos em campos de concentração e muitos chegaram à morte. Isso é uma coisa interessante de pensar, você sabe por quê? Porque ele passou por vários campos de concentração e ele morreu aos 92 anos. Depois de muito livro escrito, de muito conteúdo produzido, de muito ajudar as pessoas. Então, ele teve uma vida muito longa. Porém, ele viu os pais e a esposa grávida ser assassinados na sua frente. E tem uma coisa que é muito legal de pensar, que é sobre o que ele fala. É essa questão do ser humano buscando o sentido da vida. E quanto mais eu converso com as pessoas, eu vejo muita gente se perdendo nisso. Em algum momento da vida, você se perdeu e você simplesmente se apagou. É como se aquela luz dentro da gente que motivasse para tudo que a gente quer fazer, para todos os lugares que a gente vai, para tudo que a gente constrói, vai começando a se apagar. E perder o sentido da vida para ele é você perder exatamente o que o Jorge está dizendo aqui nesse texto. Esse amante, aquilo que te impulsiona. A do Viktor Frankl era o estudo dele, o que ele estudava. Isso motivou ele a viver. Em um dos livros dele, que todos têm esses nomes, né? O principal, o Homem em Busca do Sentido, mas tem o Homem e o Sentido da Vida, o Sentido da Vida e assim por diante. Ele fala sobre isso com frequência, né? Nos livros dele. E todos esses livros que ele escreveu vêm trazendo todo esse contexto do ser humano na busca da existência. E tem uma coisa muito legal no que ele fala, que é o seguinte: a existência do ser humano, ela é precedida pela essência dele. E que muitas pessoas que ele viu morrer foram porque perderam o sentido da vida. Ele viu pessoas que viveram situações que deveriam talvez desistir da vida com muita facilidade, mas elas lutavam para viver. Elas gostavam da vida. E às vezes nós nos vemos muito preguiçosos, sabia? Porque nós não queremos construir, nós esperamos sentados a vida passar diante de nós e trazer aquilo que a gente sonha. E aí a minha pergunta para você é: o que você sonha? Talvez você tenha passado por vários consultórios com esse mesmo diagnóstico de depressão. Ou até outro diagnóstico, né? De um transtorno bipolar do humor, de ansiedade e de várias outras coisas. Mas tem uma coisa muito importante que a gente precisa pensar,
que é as vozes internas nossas. O que são nossas vozes internas? Aquilo que nos conduz. Talvez você teve uma infância difícil que te levou a ser quem você é. E essas vozes ainda estão dentro de você e você não consegue fazer com que elas se desliguem. Você vive nessas vozes. E o sentido ele passa muito por uma reflexão, né? E essa busca, eu estou falando aqui de uma história de 1939, que é do Viktor Frankl, estou contando para vocês aqui um texto do George Bucay, que é do final dos anos 2000, e mais um monte de coisa aí que a gente vem falando aqui, mas tem uma coisa que é muito importante, que é a dor do ser humano está muito relacionada à busca de propósito de vida. E propósito de vida nada mais é do que a busca por quem eu sou, pelo que eu faço, não é? Então, por isso é importante a gente pensar sobre essas questões e por mais filosófico que isso seja, ou por mais até ilusório para alguns, e tem gente que fala para mim assim, quando eu começo a falar sobre isso, às vezes eu estou em rodas de amigos, eu estou fazendo palestra, eu sempre falo sobre essa questão do sentido da vida, porque isso para mim faz muito sentido de propósito, sabe? É o que é o meu propósito, por que que eu existo, né? Mas a gente vive muito naquela visão do penso, logo existo, só que é verdade, você pensa, mas você logo existe, mas você não tem controle sobre você. E tudo isso começa quando nós buscamos um processo de autorreflexão. Você já parou para pensar quais são as suas paixões? Você já tentou identificar quais são as suas paixões? Todos nós temos paixões, temos coisas que nos apaixonam. E o Jorge Bucay fala isso no texto, né? Ele termina o texto falando que a psicologia, depois de muito estudar, chegou à conclusão de que o que faz uma pessoa viver bem e viver feliz é namorar a vida. E para você namorar algo ou alguém, você precisa se apaixonar por algo. Hoje tem um estudo recente que é da psicologia positiva. Esse estudo não tem mais do que 2 décadas que ele vem acontecendo, mas é a ciência da felicidade. Hoje existem pessoas que se dizem cientistas da felicidade. E é muito legal de pensar sobre essa questão da ciência da felicidade, porque nós vamos voltar nesse sentido do, do que é felicidade, do propósito e do sentido de vida, né? E não se engane você de achar que a ciência da felicidade é algo positivista demais, que ignora os problemas. Pelo contrário, pelo contrário. Faz com que você encare e aceite os seus problemas. Faz com que você reconheça os seus valores e faz com que você reconheça as suas fraquezas, suas limitações, seus traumas, suas dores. Todos nós temos. Isso não existe. Então, reconhecer os nossos valores é importante demais, tanto quanto reconhecer as nossas fraquezas e limitações. Reconhecer as coisas trágicas que acontecem na vida da gente, né? No sentido popular da palavra que a gente conhece por aí, né? Que a gente vê vários memes. Olhar para o copo cheio e não para o copo vazio, né? Mas a gente vive tempos onde nós temos ali, né, uma geração, eu vi isso em algum lugar, eu vi isso num meme, não me lembro agora onde, não vou saber dizer, mas nós vivemos num tempo onde a gente pensa o seguinte: a geração X, ela vivia ali buscando o copo cheio, a geração Y, um copo vazio, a geração atual, ela olha e acha que o copo está ofendendo ela. Você reparou o quanto frágil a gente é e o quão limitado a gente se torna nessa busca excessiva de positividade? E ciência da felicidade não é isso. Ciência da felicidade é você conseguir equilibrar o que é certo e o que é errado na sua vida e lidar com tudo, fazer as mudanças que você precisa fazer, enfrentar as dores que você tem que enfrentar e ainda conseguir, daqui a algum tempo, rir dos próprios problemas. Isso é um fato muito grande. Nós vivemos quadros grandes de depressão, nós vivemos suicídio, nós vivemos todas essas lamentações porque nós simplesmente ignoramos que nós precisamos enfrentar a dor. A palavra dor, ela assusta. E o que nós mais vivemos no dia a dia são pessoas que evitam a dor. Então, por isso não querem ter filhos, porque evitam a dor. Segunda coisa, querem ter os melhores trabalhos ou não querem entrar em alguns trabalhos porque vão evitar a dor. Não se relacionam porque evitam a dor.
E assim nós vamos de tempos em tempos com as pessoas, trazendo toda essa falsa assertividade, essa falsa sensação de felicidade, né? E aí a gente entra em outro movimento também, que é a questão da gratidão. A palavra gratidão virou hashtag com muita facilidade. E até agora eu já vejo, inclusive, muitos memes com isso, porque realmente acaba sendo exagerado. A palavra gratidão se tornou aquilo que faz assim, nossa, tenho gratidão por tudo. A gratidão, gente, a ciência prova isso, tá? E tá dentro de um contexto onde se estuda também pela ciência da felicidade, que a gratidão ela modifica o nosso cérebro. A ciência já provou isso. Você ser grato pelo que você tem, ou pelo que você é, ou pelo que você recebe ou faz, modifica o seu cérebro. Isso não quer dizer que a sua vida vai ter menos problemas. Isso quer dizer que você lida melhor com os problemas. E essa é a diferença. E eu tenho um exercíciozinho que eu gosto de fazer com os meus pacientes, que é o diário da gratidão. E quando as pessoas falam para mim assim, Eu não sou feliz. Eu não tenho nada que eu gosto na minha vida, eu não tenho nada que eu admire nas pessoas, eu não tenho nada que eu admire na minha vida. e aí eu viro para as pessoas e falo assim: você não tem ou você não consegue enxergar? Porque quando a gente começa a entrar num pensamento, nós entramos nele profundamente e nós não saímos. Eu gosto de dizer que o primeiro pensamento você não controla, mas o segundo pensamento é a sua ação, sim. Então, o que você faz com o seu primeiro pensamento modifica todo esse contexto. Te ensina a ser grato ou não pela vida. Te ensina a ter aprendizados ou não. Te ensina a ser feliz ou não. Te ensina a construir ideias ou não. E assim vai. São coisas que a gente precisa aprender. Eu lido com pacientes, eu lido com muitos psicólogos que eu supervisiono e muitos frustrados com a sua carreira e eles vêm com essa dificuldade e eu paro e pergunto para eles assim, qual que é o seu diferencial? Eles olham para mim e falam assim, mas todo mundo já fez tudo. O que, que eu vou fazer diferente? Eu não estou perguntando se você vai fazer diferente do outro. Sai do movimento da competição e começa a pensar em você. Eu sou uma pessoa extremamente competitiva. Eu tenho uma competição muito forte comigo. Eu começo a analisar, por exemplo, se eu ganho X, eu não aceito ganhar menos no mês seguinte. Eu tenho que ganhar mais ou mesmo tanto. Se eu faço tanto, eu tenho que fazer isso. Se eu consigo fazer tal coisa na academia, eu tenho que fazer mais. Eu sou muito competitiva e eu tive que treinar isso em mim, porque eu me frustrava muito fácil, né? Mas tem gente que até se frustra sem começar, sem nem tentar algo. E é interessante isso que eu tô falando, porque eu tenho um exercício, como eu estava dizendo antes, que eu faço com os meus pacientes, que eu coloco para eles o diário da gratidão. E coloco para eles o seguinte: vocês vão fazer 7 dias. Daqui uma semana vocês vão voltar e nós vamos analisar como foi isso. E a primeira pergunta é pelo que ele é grato hoje. Eu coloco ali 3 linhas. A segunda é pessoas que você é grata no dia de hoje. A terceira é o que faria o dia de hoje melhor. E a quarta, que é a que eu mais adoro, que é coisas incríveis que aconteceram no seu dia. Essa é uma pergunta que embanana muitas pessoas, porque as outras, elas souberam responder, principalmente a que faria o dia de hoje melhor. Nossa, essa é ótima. Mas coisas incríveis, a gente está procurando, assim, ganhar na Mega Sena. Achar o homem dos sonhos. O trabalho maravilhoso. Ganhar 10 vezes mais do que eu ganhava. Mas coisas incríveis são as pequenas coisas do dia a dia que falam sobre quem eu sou, que falam sobre os meus valores, sobre as minhas potencialidades, sobre as minhas habilidades. E isso muitas vezes não é notado pelas pessoas. Eu nunca esqueci uma vez que eu falei isso para uma paciente minha. E ela falou para mim assim: é muito difícil achar coisas incríveis no meu dia. Ela estava na fila do banco, esperando para ser atendida, o banco lotado de gente. E aí um senhorzinho que chegou, ia também, né, no banco, devia estar lá na fila esperando, virou para ela e falou assim: tá cheio, né? Ela, tá muito cheio, eu tenho tanta coisa para fazer. Aí ele foi tirar uma balinha do bolso, entregou para ela e falou assim: te ajuda a passar o tempo? E entregou a balinha para ela. E aí ela foi e me mandou uma mensagem no dia que isso aconteceu e achei super interessante porque ela falou assim: eu entendi o que significa ter coisas incríveis no meu dia. A lidar com as pequenas coisas que fazem o meu dia incrível. Achar no dia os pequenos detalhes
que fazem o dia funcionar. Às vezes é o sorriso de alguém, às vezes é um eu te amo, às vezes é uma palavra, às vezes é uma balinha, entende? E esse tipo de pergunta, a gente não está acostumado a responder. Por isso que do primeiro para o segundo pensamento tem uma diferença e vem catastroficamente para o terceiro, para o quarto e para a ação. Então a gente tem que aprender a escolher. O primeiro pensamento eu não escolho, mas o segundo pensamento sim. E é isso que faz diferença. Então, o que faz sentido da vida? É você conhecer seus valores, suas habilidades, suas potencialidades e principalmente as suas paixões. Sejam elas ridículas para quem for à nossa volta. Mas você está aqui, concentrado aqui, fazendo isso funcionar. O seu amante é aquilo que te apaixona. E a minha pergunta é: o que te apaixona? E talvez esse amante mude de tempos em tempos. As mães podem ter como um amante os seus filhos, a paixão delas pode ser isso. E depois de algum tempo ela vai ter que ressignificar. E tem muita gente perdida porque chega nesse momento de ressignificar o seu amante e não consegue. Chega nesse momento de redirecionar o seu amante e se perde. Se enamorar da vida quer dizer você descobrir quais são as suas paixões. E aí eu queria, já encerrando esse vídeo, te levando para refletir sobre isso e te perguntando o seguinte: quantas paixões você realizou ao longo da sua vida? Quantas coisas você deixou de fazer por medo? Ou por achar que aquilo era ridículo, ou por achar que os outros iam te criticar? Esse é tema para um outro vídeo, né? Viver preocupado com o que os outros dizem. Mas quantas coisas você deixou de fazer e que hoje não fazem mais sentido na sua vida e que você não vive mais pensando nisso ou vive frustrado por isso? Por não ter realizado, por não ter vivido? Fica essa reflexão para você. Viva as suas paixões. Mas antes de viver as suas paixões, descubra quais são elas. Se apaixone pela vida. Descubra as coisas que você gosta. Descubra aquilo que faz diferença. Isso te ajuda a se conectar com você. Isso te ajuda na conexão com o outro. E isso te ajuda a viver melhor. Talvez isso seja um caminho, um começo para se apaixonar pela vida e para viver o seu sentido. Fica essa reflexão. E acho que com isso a gente começa a pensar sobre algo diferente. Talvez tem muitos workaholics por aí, muita gente paralisada, muita gente com depressão, porque vive uma vida vazia. E como preencher a nossa vida? Vivendo as nossas paixões. Fica a dica para você. Espero que você goste, que reflita sobre isso. E me acompanha por aqui. Nos próximos vídeos a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas lembre de uma coisa. O sentido da vida, ele está dentro de você. São as suas paixões, as suas preferências, os seus desejos. Mas se você é uma pessoa que vive no automático, você não tem paixões. Porque automático é uma máquina. E uma máquina não tem paixões. Ela não tem sentimentos.